essa segunda parte da aula é bem rápida. Nós vamos falar sobre regime tributário. Você que entende um pouco de regime tributário, é só uma passada mesmo. Quando eu falo de regime tributário no Brasil, eu falo basicamente de 3 regimes, ok? Eu falo de Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Tudo bem? Quando eu falar de Simples Nacional, é basicamente as microempresas e empresas pequenas, ok? Lucro presumido são todas as empresas que não querem ser simples ou não podem optar pelo simples, tá? E lucro real, geralmente é uma grande empresa ou uma empresa que ela entendeu que não vale a pena estar no simples, que o lucro real é mais vantajoso para ela, tá? Então vamos falar de Simples Nacional. Simples Nacional é o sistema simplificado de pagamento de impostos, que ele foi criado exatamente para quê? Para dar margem a uma parte da Constituição que diz que eu tenho que ter tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, ok? Que é a lógica do Sebrae, eu tenho que tratar diferente, porque no Brasil 52% dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas, tá? Então por isso foi criado o Simples Nacional. O Simples, apesar de tudo, ele não é nada simples, ele já sofreu muitas evoluções e muitas coisas desde que ele foi criado, tá? Hoje nós temos o Simples Nacional, que basicamente você precisa enquadrar uma atividade, entrar numa tabela, tá? Que a tabela eu vou mandar para vocês e fazer o cálculo, tá? Como é que é feito o cálculo? O cálculo é feito de acordo com os 12 últimos faturamentos. Então, se eu não tenho nada, meus 12 últimos faturamentos são nada, ok? Mas eu calculo com os 12 últimos faturamentos ou a receita bruta dos 12 meses. E aí eu vou numa tabela e nessa tabela eu encontro a alíquota, tá? Quando eu falo de ICMS, o ICMS do Simples ele já está embutido na DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, quando eu falar de ICMS, no Simples ele já está embutido. Porém, o Simples Nacional ele não contempla a substituição tributária. Então, quando você tiver um cliente ou a sua empresa, essa mercadoria tiver ST, sendo simples, ela também paga ST, ok? Claro, ela vai pagar com o MVA original, de maneira diferente, vai ter alguns benefícios, mas ela paga ST, ok? Quando eu falar lucro presumido, eu falo de quando o governo presume o lucro. E o governo faz faixas de lucro, ok? Para cada um. Então, ele presume que você é de vendas, 8% é a sua faixa de lucro. E aí eu vou começar a dividir impostos sobre o lucro e impostos sobre o faturamento. Quando eu falar impostos sobre o faturamento, eu estou falando de PIS e COFINS. PIS e COFINS são sobre o faturamento, ok? Bem, vamos falar de lucro presumido. Quando eu falar de lucro presumido, eu vou falar o seguinte, de empresas que o governo presume o seu lucro. Então, eu vou pegar uma tabela, ok? Que tem posto de gasolina, que tem comércio, que tem vendas, que tem transporte de carga. Com esses 3, ou esses 4, você dá uma pesquisada na tabela, ok? Ele presume o lucro. Pega o exemplo da venda. Ele presume que você que vende, tem um lucro de 8%. Então, esse 8%, tá? Ele é o seu lucro. Então, se você fatura 100 mil reais, desses 100 mil, 8 mil é lucro, tá bom? E aí, ele divide em 4 impostos. Federais, claro. Tem os municipais e os estaduais. 4 impostos. Primeiro imposto, PIS, COFINS. Ok? Esses impostos são sobre o faturamento. E são impostos cumulativos. No lucro presumido, o PIS e o COFINS é de natureza cumulativa. No lucro real, o PIS e o COFINS é de natureza não cumulativa. Ok? Então, como que eu calculo? Dá uma olhada no exemplo. 100 mil vezes 0,65%, que é do PIS, e 100 mil vezes 3%, que é do COFINS. Direto assim.
Já o imposto de renda e a contribuição, eu vou calcular como? Se eu pegar uma atividade de 8%, vendas, por exemplo, eu vou pegar os 100 mil vezes 8 e eu vou ter o lucro. Dá uma olhada no exemplo. E no caso de venda, eu tenho a alíquota diferente para o imposto de renda e para a contribuição. Então, eu calculei, como vocês viram, 8 mil do imposto de renda, 8 mil vezes 15%, ok? 15% é a alíquota, que tem um adicional de 10 se ela ultrapassar os 60 mil, tá? E a CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, ela tem uma alíquota diferente. Ela é 12%, ok? Então, eu coloco sobre 12 e sobre 12 eu multiplico vezes 9%, que é a alíquota dela. Então, ao invés da minha base ser 8 mil, minha base na contribuição vai ser 12. Por isso que é importante você pesquisar, é importante você buscar conhecimento em relação aos tributos. Não é porque você é da contabilidade que você não precisa entender de tributo. Você tem que entender de tributos. Porque na contabilidade que você vai verificar, fala, poxa, mas está estranho isso aqui. Essa conta, como que ele chegou nesse valor? Tá? E até questionar quem está fazendo a conta, tá? É importante. Bem, feito esses cálculos, nós vamos para o lucro real. O lucro real é o mais simples de todos, pessoal. Apesar dos contadores falarem, é difícil, não é difícil. O lucro real é o mais tranquilo. Por quê? O lucro real é o que realmente aconteceu. Eu vou ter lá 100 mil, voltando ao exemplo dos 100 mil. 100 mil de faturamento, vou deduzir todas as despesas que são dedutíveis e sobrou lá 20 mil de lucro. Sobre esse 20 mil, ponto. Aplico o lucro real. O PIS e o COFINS continuam sendo sobre o faturamento, mas a diferença é que no lucro real, o PIS e o COFINS são não cumulativo. O que é não cumulativo? Significa que não acumula. Tá? Então eu tenho direito a crédito. Então eu tenho direito a algumas coisas, eu tenho direito a crédito. Dá uma olhada. Então quando eu fizer a conta do PIS e COFINS, eu tenho que estar atento o que eu tenho direito a crédito para eu utilizar, porque senão eu vou jogar dinheiro fora quando eu falar de lucro real, tá bom? Então esses são os impostos federais. Eu tenho simples, lucro presumido e lucro real, ok? E os impostos estaduais? Tem o ICMS. O ICMS no simples está embutido na DAS. Porém, no lucro presumido e no real é a mesma coisa. RPA, Regime Periódico de Apuração. Tá bom? O ICMS, ele segue a regra do princípio da não cumulatividade. Entrada menos saída. Então, tudo que entrou, eu tenho direito a crédito. Tudo que saiu, eu tenho que pagar o imposto. Eu faço uma conta de um menos o outro, o que sobrou eu pago para o governo. Simples assim. E quando eu for contabilizar, o ICMS ele está embutido no produto. Então eu preciso extrair ele na contabilidade, tá bom? Então, isso nós falamos na próxima aula sobre operação com mercadoria. Abraço a todos.